Podemos fazer uma pausa para uma xícara de café ou uma xícara de chá? Podemos fazer uma pausa também para desenhar uma caneca como essa. Mas como é que podemos fazer isso? Para conseguir desenhar um objeto como esse aqui, eu tenho que aprender primeiro a fazer uma forma geométrica chamada cilindro, que é um pouco mais complexa do que se possa imaginar. Geralmente as pessoas, quando vão desenhar um base, o cilindro, geralmente as crianças, quando estão desenhando, elas fazem algo parecido com isso aqui, que a parte superior ela é feita com um círculo, que possui as laterais, então na vertical, e que essa caneca então vai ter uma alça para pegar e que ela se apoia em cima de uma mesa, então na horizontal. Você pode ter visto muitos desenhos assim em crianças, ou talvez você esteja desenhando assim. Então, esse desenho aqui não se parece muito com esse objeto aqui. Mas aonde que está o problema? O problema é a nossa confusão. Quando nós olhamos para a caneca, nós observamos então que é feito então por dois círculos ligados pelas paredes aqui. Só que é o seguinte, se eu desenhar um círculo em cima, é quando nós enxergamos a caneca. Se eu utilizar um círculo para fazer esse desenho, então eu vou fazer um círculo do lado de fora, o círculo do fundo da caneca e a alça aqui. Como vocês podem observar, quando eu coloco a caneca nessa posição. O que vocês estão vendo é como se fosse um círculo achatado. O nome dessa forma geométrica é elipse. E aprender a fazer elipses é fundamental para aprender a fazer cilindros e, a partir disso, aprender corretamente a fazer desenhos de natureza morta, porque muitos objetos vão ser base cilíndrica. Como é que nós fazemos uma elipse? Nós vamos começar com as mesmas linhas dos raios com o qual nós fazemos o círculo, só que agora nós vamos ter uma pequena diferença. Nós vamos deixar um lado, a esquerda igual à direita, a parte superior igual ao inferior, não são todos os lados iguais. Vou garantir que aqui esteja na mesma altura e que a direita esteja equivalente à esquerda. Então eu faço esses raios dessa forma. E aí eu aplico a mesma técnica para fazer os círculos, só que então fazendo esse círculo achatado. Nós vamos dar o nome de elipse. Nós podemos fazer muitas, é muito bom você treinar, fazer várias elipses, porque elas podem ser tanto maiores na vertical ou maiores na horizontal. Então eu vou garantir que um lado esteja igual ao outro, que este lado esteja igual a esse. E então, bem de leve, com o lápis, eu vou traçando, olha só, movimento circular, lembrando sempre, você vai desenhar com o cotovelo, você vai fazer um movimento circular com o cotovelo. Você não mexe a mão, você não mexe o pulso e não apoia esse braço em cima da mesa. E pegando o lápis mais atrás. Quando eu termino o esboço, eu posso pegar o lápis mais para frente para ter mais precisão. Eu complemento a forma da elipse. Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês façam pelo menos 10 elipses de tamanhos diferentes. É interessante que vocês façam elipses grandes. Então eu recomendo, por exemplo, uma boa medida. Vocês podem colocar 2 dedos na linha horizontal e, por exemplo, apenas um dedo na linha vertical. Fazer desenhos assim. Nós pegarmos a régua aqui, que elas tenham entre 8, 10, 12 centímetros. Fazer desenhos grandes. Agora, você treinou suas elipses. E então agora nós vamos aprender como nós utilizamos elas para fazer corretamente um cilindro. Nós vamos começar fazendo uma linha vertical aqui ao centro da folha. Essa linha vertical vai ser o meu eixo de simetria. Comece sempre por essa linha que vai dividir o objeto entre um lado esquerdo, lado direito. Pode perceber que os seres humanos também eles possuem essa mesma simetria. Nós chamamos de simetria bilateral. Essa ideia de que um lado é espelhado ao outro, é igual ao outro lado, mas invertido. Como as mãos, pode perceber, isso aqui é uma simetria bilateral. Uma mão é igual à outra, só que as duas são
uma espelhada com relação à outra. Nesse eixo, então nós vamos fazer duas linhas horizontais que vão me servir então para os raios, para eu saber acertar um lado com o outro. E vou garantir então que a partir do centro, essas 4 linhas tenham o mesmo tamanho. Então, utilizando o próprio lápis, usando então a minha unha para medir o tamanho, eu vou transferir o mesmo tamanho para um lado, para o outro lado. Então, basicamente o que eu estou fazendo é um retângulo, ligar esses pontos aqui com 2 linhas verticais, só que eu tenho que garantir que um lado seja igual ao outro, que ele tenha a mesma distância. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, definindo então essa medida. Eu vou replicar essa medida para baixo aqui. A partir desse ponto, eu vou trabalhar a mesma medida aqui. Vamos pegar, vamos garantir que as medidas sejam iguais, porque eu tenho que fazer 2 elipses com o mesmo tamanho, com a mesma forma, com a mesma proporção. Agora, lembrando, fazemos círculos, movimentos circulares, utilizando o cotovelo, bem de leve, vamos fazer várias elipses, não precisa tentar acertar de primeira, façam várias vezes, sem parar, até conseguir encostar nos 4 pontos. Lembrando, se não para, você sempre faz movimento circular. Eu só vou demonstrar aqui para vocês o que acontece se parar. Nossa tendência, se nós tentarmos parar em cada ponto, é fazer uma elipse que termina em ponta, o que é errado. Ela tem que ser um círculo achatado. E depois você vê, a partir de cada quadrante, qual é a linha que melhor junta esses pontos. E aí nós podemos usar a mesma coisa aqui, parte de baixo. Basicamente são 2 elipses ligadas pela lateral, só que é importante que as duas tenham o mesmo tamanho. E aí que nós começamos a perceber a importância de trabalhar com medidas no desenho. Olha só, não usei a régua em nenhum momento, mas um lado está igual ao outro. A altura da elipse está igual, mesmo fazendo tudo à mão livre. Isso é importante, trabalhar com medidas, garantir que um lado seja simétrico ao outro. Vamos desenhar nossa caneca. Então, basicamente, vamos fazer um cilindro com uma alça. Então, nesse aqui, vamos refazer toda aquela fase. Uma linha vertical, para servir de eixo. Vou fazer um pouco mais largo aqui. Então, eu vou fazer 2 linhas horizontais, deixando um pedaço da linha vertical passar. Vou escolher um tamanho. Vou utilizar o meu próprio lápis aqui para replicar essa distância. Vou juntar com linhas verticais aqui os 4 pontos. Agora, escolher, que aqui é o tamanho que eu escolho. Eu vou replicar esse tamanho 4 vezes. E lembrando, se você tiver dificuldade de acertar, de fazer o desenho assim, você pode trabalhar as medidas usando a régua. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas tente fazer o desenho sempre o máximo possível, utilizando o seu próprio corpo, o próprio lápis, sem depender de outras ferramentas. Não é proibido, não há nenhum problema com relação a isso. Mas é importante que o uso de uma ferramenta seja uma escolha sua. Então nós temos aqui o esboço de um cilindro. Eu vou replicar essa distância aqui. Vamos pegar esse retângulo e eu replicasse para o lado. Estender essas 2 linhas horizontais. Vou pegar a mesma distância. Então eu repliquei. Tenho 3 retângulos iguais aqui. Para fazer a alça, então eu vou estender outras linhas aqui, então mais uma linha vertical, 2 linhas horizontais, e vou fazer essa alça quadrada. Pode estar observando que a alça da minha caneca, ela não é desse formato, não é quadrada. Mas é importante que mesmo linhas curvas, mesmo aqui, eu tenha sempre uma base vertical e horizontal. Então assim, ele é meu guia, ele vai me ajudar agora a estar observando aqui. Eu não vou fazer exatamente essa aqui, vou fazer uma alça um pouquinho mais simples. Mas vamos perceber que para fazer uma alça mesmo como essa, eu posso estar utilizando a mesma técnica. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer é que uma vez feito as linhas verticais e horizontais, eu simplesmente vou fazer uma linha curva aqui, ó. As próprias linhas, vejam, permitem mostrar exatamente onde que eu devo começar e mais ou menos onde eu tenho que terminar essa curva aqui, pelo lado de fora. E observem aqui, então, que ele já fica toda a estrutura que eu tenho para fazer uma caneca. Mas esse aqui ainda é o esboço. Com a sua borracha de confiança, preferência uma borracha de
de látex. As borrachas plásticas tendem a apagar muito, mas encontrem uma boa borracha de confiança. Apaguem, mas com cuidado de não apagar tudo, deixando ainda que vocês possam visualizar as linhas. Percebam, eu não consigo visualizar, mas elas estão bem mais fraquinhas, elas estão bem mais suaves. Obviamente, essa fase aqui seria melhor eu estar utilizando um lápis da linha H. Percebam que para esboço elas seriam muito melhores, mas nem todo mundo vai ter acesso, são mais difíceis de conseguir. Então, só utilizando o lápis da linha B, a borracha já cumpre a mesma função. E eu também não ficar trocando de lápis o tempo todo. Agora, então, eu vou fazer o desenho final, traço definitivo. Agora, realmente, eu estou fazendo o desenho da elipse. Percebam que eu não mexo o pulso, não mexo os dedos. Eu mexo apenas o braço. Estou desenhando com o cotovelo. Quem se mexe é o cotovelo. O pulso fica firme. É importante nós desenharmos aqui, fechar dos dois lados até o meio da elipse. Só que as canecas geralmente não são transparentes, então nós temos que fazer a parte de baixo da caneca. Então nós vamos desenhar apenas a metade inferior da elipse de baixo. Eu tenho que desenhar a elipse inteira para que a curva que nós temos na parte de baixo da caneca seja equivalente à curva superior. E só conseguimos fazer, nós desenhamos ela inteira. E também é importante vocês perceberem isso. Qualquer objeto cilíndrico em cima de uma mesa, a parte de baixo, ela não vai ser reta, ela precisa ser curva. Ela tem que acompanhar esse formato. Então essa aqui é a forma de já aprender a fazer uma caneca com cilindro, utilizando corretamente a simetria bilateral e utilizando as elipses. Vou mostrar para vocês como fazer um desenho unindo um círculo e as elipses. Tem várias possibilidades quando nós trabalhamos essas duas formas em conjunto. Então vamos lembrar do desenho do círculo. A partir do centro, ter os 4 raios iguais. Então, uma vez feito aqui, eu vou fazer o círculo tentando passar pelos 4 raios. Por experiência, é interessante você fazer o círculo para os dois lados. Temos um certo viés assim, nosso braço, às vezes ele puxa um pouquinho mais para um lado, para o outro. Então, nós fazemos várias linhas nas duas direções, tanto no sentido horário quanto no anti-horário. E depois, feito as linhas de esboço, eu vou fazer uma linha preliminar aqui, buscando razoavelmente fechar o nosso círculo. Então nós temos um círculo feito à mão livre e eu vou juntar a ele agora uma elipse, marcar um ponto em cima e um ponto embaixo, desse lado do outro, e eu vou fazer uma elipse bem ao centro do círculo. Uma vez feito isso, eu vou fazer uma outra elipse menor aqui na parte de baixo. Então, no meio nós temos um círculo e nós vamos ter 2 elipses no nosso esboço. Usando levemente a borracha, apagando as linhas, mas não apagando de todo, limpando um pouco o nosso esboço. Vocês já começam a perceber que nós temos aqui a forma de um pote ou de uma tigela. Na verdade, é o desenho de uma hemisfera, de uma metade de uma esfera com uma base. Lembrando sempre, que eu passei um pouco do ponto, é melhor aqui. Mas primeiro eu faço a linha correta e depois eu apago a linha não correta. Vamos fechar aqui, Eu tenho aqui uma tigela, usando essas formas geométricas como base, qual vocês já podem começar a fazer. Então vou fazer aqui o esboço de alguns círculos. A partir desse esboço, com as frutas que nós aprendemos a fazer. Já temos o esboço de uma tigela de frutas. Então, novamente, eu apago o esboço. Com esse esboço pronto, então, com os círculos. Após finalizando aí com a borracha, para retirar as linhas de simetria, as linhas do esboço, e você terá então aqui o desenho
de uma tigela com frutas. Já o início dos nossos estudos para depois nós trabalharmos, criarmos desenhos com natureza morta. Deixarei para vocês como exercício que vocês façam alguns cilindros e que vocês consigam fazer então essa tigela com as frutas, e nos encontramos na nossa próxima aula. Muito obrigado, até lá!